Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sala Debate. Bom, na briga entre as empresas de telefonia e as companhias de internet, como o Facebook, o Netflix e o Google, adivinha para quem sobrou? Claro, para o usuário. Aqui no Brasil, entre os que navegam horas na rede, não se fala em outra coisa a não ser na proposta de limitar o tráfego de internet em pacotes de banda larga fixa, assim como já acontece com os planos de dados do celular. Para especialistas e entidades de defesa do consumidor, a possibilidade de que as operadoras de telecomunicações adotem limites de tráfego para dados na internet fixa, com o corte do serviço ou a redução da velocidade quando a franquia chegar ao fim, viola o Marco Civil da Internet. Em vigor desde 2014, o documento garante o livre acesso à rede como essencial ao exercício da cidadania. Então, será que a internet fixa ilimitada no Brasil está com os dias contados? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Herbert Costa, advogado da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, mais conhecida como Proteste. Boa noite, Herbert, tudo bem? Tudo bom. E também Camilo Caetano, diretor do Instituto Liberal de São Paulo. Boa noite, Camilo, tudo bem? Boa noite. Bom, eu queria convidá-los, também quem está em casa, a assistir uma matéria preparada pela nossa equipe que explica a razão de tanta polêmica nos últimos dias. Vamos lá. As principais operadoras de internet banda larga no Brasil anunciaram que a partir de 2017 começariam a aplicar o bloqueio da conexão de usuários que ultrapassassem a quantidade pré-definida em contrato. Ou seja, a regra seria como na telefonia celular, para continuar navegando na rede. Depois de ter consumido todo o volume contratado para o mês, seria necessário pagar a mais por pacotes adicionais. Primeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, concordou com as operadoras. A reação da população foi imediata. E aí, na última sexta-feira, a agência voltou atrás. Mas quem usa a internet ficou com a pulga atrás da orelha. Será que a proposta não corre o risco de ressurgir mais tarde? Bom, a gente viu essa matéria rápida que tenta trazer um pouco, né, a razão de tanta polêmica. E aí eu pergunto, né, a gente agora tem o hábito de assistir Netflix, acessar o Facebook, jogar um game, tudo ao mesmo tempo. Esse hábito, na opinião de vocês, pode fazer parte do passado? Olha, eu acredito que o problema mais que está acontecendo nos dias atuais não é uma questão do hábito, é uma questão das novos aplicativos que estão chegando no mercado, tem aumento no consumo. O governo, ao invés de buscar uma solução de desregulamentar o setor, deixar o mercado mais livre para que ocorra o aumento do investimento, para buscar essa demanda que tá surgindo com o aumento do consumo, ele tem intervindo mais. No caso, o Marco Civil é uma nova intervenção tentando resolver esse problema. O Marco Civil completou 2 anos recentemente, né, Herbert? E uma das grandes críticas a essa proposta das agências é que ela viola o Marco Civil, principalmente no princípio da neutralidade, né, que garante aí o acesso igual para todos, né, a mesma quantidade, vamos dizer assim, de tráfego, né, de volume de dados. Na sua opinião, qual é a legalidade dessa proposta? Não, a proposta é totalmente ilegal. Ela nasce dentro de uma ilegalidade, ela traz um retrocesso para o consumidor e ela viola não só o Marco Civil, como a Lei Geral de Telecomunicações, o Código de Defesa do Consumidor e até algumas próprias resoluções também da Anatel. Então, ela nasce dentro de uma ilegalidade e traz um prejuízo, um retrocesso enorme para o consumidor. E aí, o Camilo quer fazer alguma observação, por favor? Assim, eu vejo que a forma que o governo tenta resolver um problema, por exemplo, o Marco Civil criou-se a neutralidade de rede para que fosse impedido que qualquer operadora cortasse a internet. Mas o que acontece? A neutralidade de rede faz aumentar o consumo da banda. Porque antigamente, há dois anos atrás,
quando uma banda consumia muito, a operadora tinha a opção de fazer o traffic shaping, que é uma prática, não estou defendendo o traffic shaping. Na verdade, para quem não sabe, para quem não conhece, o traffic shaping é uma técnica que as operadoras faziam para restringir o consumo. Se você está consumindo, por exemplo, um torrent e está ao mesmo tempo vendo um vídeo na internet, o torrent fica mais lento. A operadora faz um corte desse consumo para que a sua atividade mais prioritária, no caso assistir o vídeo, não fique bloqueada. Só que esse tipo de prática foi inibida pelo princípio de neutralidade de rede do Marco Civil. Porque o Marco Civil, a neutralidade de rede, faz com que todas as bandas sejam consumidas iguais, na mesma velocidade. Quer dizer, tanto quem está assistindo um filme online, quanto quem está jogando ou quem está só fazendo uma busca. Tudo. A mesma velocidade deve ser compartilhada. Aí, se o vídeo precisa de um aumento de consumo, ele tem que passar esse mesmo consumo para os outros aplicativos, para manter a neutralidade de rede. Só que o traffic shaping também não é uma prática que é bacana, porque as operadoras, elas têm um contrato com o cliente, ela tem um contrato com os seus consumidores e elas estão desrespeitando esse contrato. Porque, na verdade, a velocidade que eles dizem oferecer para os seus consumidores não é respeitada. O traffic shaping era uma prática totalmente ilegal, né, conforme o direito do consumidor, porque ele não está respeitando o contrato. Porém, era uma forma que as operadoras tinham para lidar com o aumento do consumo. Não existe uma outra forma, Webert, então, das operadoras lidarem com esse novo modo, né? Eu entendo do cidadão acessar a internet. Sim, eu entendo que a prática o Marco Civil trazendo a neutralidade da rede não é ruim, é boa. Porque a operadora não pode querer escolher qual é a minha preferência. Se eu estou utilizando dois tipos de serviço ao mesmo tempo, não cabe a operadora dizer qual é preferencial e qual a outra, para mim, não é preferencial. Quem sabe disso é o consumidor. Então, o consumidor que tem que ter esse tipo de acesso. E hoje não tem nenhum tipo de aplicativo ou algum tipo de site, qualquer coisa que faça esse tipo de limitação para o consumidor. Que o consumidor escolha a que limitar. Então, a neutralidade da rede, ela vem trazendo isso. O consumidor vai receber o mesmo serviço com a mesma velocidade. Uma coisa importante também é a gente diferenciar que no serviço de internet de banda larga, o internet fixa, o consumidor ele contratou por velocidade, não por transmissão de dados. Até então, até os contratos atuais. O consumidor ele tem uma velocidade determinada no contrato e a Anatel dá a liberdade para que a operadora ofereça no máximo até 20% do que é contratado, um total absurdo, é como se você comprasse um imóvel e pudesse receber 20% do imóvel, os outros 80% morar só não. No quarto e na sala. É um total absurdo. Você não pode acessar. A gente contesta, inclusive, a Anatel regulamentando os serviços de internet. Porque, pela Lei Geral de Telecomunicações, o serviço de internet é um serviço de valor adicionado, não é um serviço de telecomunicações. E a normativa 4 do Ministério da Telecomunicação, ela diz que os serviços de conexão à internet é um serviço de valor adicionado. E não cabe à Anatel regulamentar esse tipo de serviço. Na prática, isso tem ocorrido, mas, ao nosso ver, viola totalmente a legalidade. Mas ela é uma agência que deveria regular o setor, né, com uma visão no consumidor também. Sim, também tem isso. Além dela dever regulamentar, primeiro, telecomunicações e não serviços de valor adicionado, como a internet, ela, inclusive, está tentando regulamentar com a visão da empresa, uma visão totalmente empresarial e não vendo o lado do consumidor, violando, inclusive, o Marco Civil da internet, que é uma outra norma que é violada dentro de tantas violações que há. Eu vejo, assim, toda vez que o Estado tenta regulamentar um setor, o que acontece é o consumidor não é protegido, quem é protegido são quem presta o serviço. É assim com a energia elétrica, é assim com o petróleo, é assim com qualquer setor regulamentado. Por que você, quando tem um restaurante, você não vê pessoas protestando contra o empresário do restaurante que está oferecendo determinado produto? Porque eles são livres para oferecer qualquer tipo de serviço. Já pensou se um restaurante que vende comida japonesa tivesse que, por obrigação de uma lei, tivesse que oferecer feijoada porque o Estado disse que tem que oferecer uma comida nacional?
Imagina que esse tipo de serviço, o dono do restaurante teria que oferecer a comida japonesa para os seus clientes e também oferecer a feijoada. Se ninguém consumir a feijoada, as pessoas que estão consumindo a comida japonesa estão pagando pela feijoada. É exatamente esse tipo de intervenção também que eles querem fazer com a Netflix. Ao invés deles desregulamentar o setor de televisão, que também tem que colocar certos conteúdos de internet, nacional, eles estão regulamentando a Netflix, fazendo com que ela aumente os seus custos, mesmo que os usuários não precisem consumir. Agora, a gente está aqui falando da Anatel, então já vou trazer também... Recentemente, a Anatel se posicionou de diferentes formas, né? Primeiro, o presidente da Anatel, João Rezende, afirmou que a era da internet limitada acabou no Brasil. Na última sexta-feira, no dia 22, a agência já mudou de postura, né? E já determinou que essa nova forma de cobrança, que está suspensa por tempo indeterminado, até o parecer do Conselho Diretor da Anatel. Como é que vocês avaliam o posicionamento da Anatel? Falando uma coisa, depois mudando de opinião, é muita pressão das redes sociais, porque a gente também teve o site da Anatel hackeado, né? A gente teve uma mobilização muito grande, a gente já vai falar também sobre a repercussão disso tudo nas redes sociais, muito debate, né? Como é que vocês avaliam essa posição da Anatel? A Proteste entende que, na verdade, isso é um mero paliativo, é um remédio que está se tomando para combater o efeito e não a causa. O fato de suspender essa aplicação dessa norma, ela visa proibir um mal imediato, que seria o corte, mas ela não resolve o problema. O correto seria cancelar por completo, não ter essa norma, né, que não entrou em vigor, né, que não está ainda no cenário nacional das normas, mas a ideia é que ela não venha a existir violando todas as demais leis e causando todo esse retrocesso nos avanços do direito do consumidor. Então, essa suspensão, ainda que por prazo indeterminado, quer dizer que ela pode voltar a qualquer momento. Não quer dizer que vai voltar daqui 30, 60 dias, mas pode voltar em 10, em 5, a gente não sabe. Então, é uma resposta imediata, mas é só um paliativo. Eu vejo que essa atuação do público de pressionar a Anatel é uma medida para curto prazo ser eficiente, porque a única forma que a gente lidar contra um monopólio do Estado, que são os oligopólios entre as operadoras e a própria Anatel, que estão protegendo eles, é o povo se unir e formar o nosso monopólio, nosso oligopólio e pressionar a Anatel. Porém, isso não é eficiente, porque enquanto existir a Anatel, vai sempre haver escassez de investimentos. Porque a Anatel, ela limita o número de concorrentes. Em 2010, durante um programa de plano banda larga nacional do governo federal, a Sky queria fazer um plano de banda larga nacional por apenas 15 bilhões de reais, que seria 4 vezes menos que a Oi. Só que a Anatel não permitiu que a frequência da Sky pudesse operar no país. Por quê? Possivelmente, elas estão tentando proteger a Oi, que a Oi faria talvez um plano, gastaria muito mais dinheiro, usaria recursos do BNDES, que sai do próprio bolso, e beneficiaria esse tipo de empresa. Então a gente tem que tentar desregulamentar o setor para que a Anatel ou nenhuma agência possa proteger esse tipo de empresa. Quanto mais empresas concorrer no mercado, maior a qualidade e menores são os preços. O Brasil tem cerca de 5 ou 6 empresas que podem operar no Brasil. Para um país desse tamanho, a gente pode comparar com os Estados Unidos, são mais de 20 empresas operando lá. Lá existe planos ilimitados, planos limitados, enfim, existe diversidade de opções para os consumidores. É muito mais barato e com uma qualidade muito maior. Eu queria dizer que a gente, para quem está em casa, que nossa equipe tentou conectar a Anatel e também representantes das operadoras do país, mas eles não puderam enviar representantes para estar aqui com a gente. Eu queria pegar o gancho, então, da nossa discussão e trazer mais uma pessoa para essa conversa, que é o Fábio Sesnick. Ele é da Comissão de Direitos Imateriais e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. E é aqui da capital fluminense que ele conversa com a gente pela internet. Oi, Fábio, tudo bem? Boa noite.
Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, obrigada aí pela sua participação. Fábio, a OAB já se posicionou contra essa medida. Como é que vocês estão analisando o posicionamento da Anatel diante até da discussão que você está podendo acompanhar aqui dentro do nosso estúdio? Olha, a OAB Federal se manifestou contra, sem dúvida nenhuma, e eu acho que foi uma das medidas que ajudou, além da ação do IDEC, de outras instituições, que fez com que a Anatel suspendesse agora, na sexta-feira, por tempo indeterminado, essa questão dos pacotes. Agora, eu acho, assim, contribuindo um pouco com o debate que está andando no estúdio, que esse debate ele precisou chegar no sintoma para a gente, na verdade, trabalhar a causa dele, efetivamente, né? Ou seja, há um atraso no debate do ponto de vista regulatório, quer dizer, claro, do ponto de vista do consumidor, a tese de que nos contratos em vigor você não poderia ter essa mudança abrupta, mas a legislação deixa aí um vácuo, e a Anatel parecia, a princípio, querer um pouco dar um caráter de legalidade para que as operadoras simplesmente passassem a cobrar esse plano escalonado. E assim, tem que tomar um cuidado enorme, porque o próprio Marco Civil e a legislação que regula a internet no Brasil, ela vai dizer que a internet é fundamental do ponto de vista do respeito à liberdade de expressão, do ponto de vista do exercício da cidadania, do ponto de vista da finalidade social que a internet exerce, do ponto de vista da diversidade cultural. Os países a crise americana de 2008 levou, na verdade, os Estados Unidos a trabalhar pelo aumento da conectividade, porque a conectividade ela é geradora de emprego, ela é geradora de renda. Então, assim, efetivamente, e outra questão que também é fundamental, a internet do celular, que hoje é contratada em termos de pacote com volume de dado, ela é uma internet individual de uso móvel, né? A internet fixa, ela é uma internet coletiva de uso por muitas pessoas e, no geral, assim, onde você encontra ali a possibilidade das pessoas, enfim, acessarem, usarem, se manifestarem, etc., sem essa limitação. Os pacotes que estavam sendo oferecidos de 20 GB iriam limitar aí, quer dizer, numa noite o sujeito assistiu os filmes do pacote mensal, né? Então, de fato, eu acho que precisa aprofundar o debate regulatório, ou seja, caso contrário, a gente pode ter aí, num futuro próximo, uma fragilidade enorme ao próprio desenvolvimento econômico brasileiro e ao próprio exercício desses direitos sociais. Então, Fábio, desculpa interromper, mas falando aí do Marco Civil, muito se discute sobre a importância de regulamentação mesmo, por meio de decreto até presidencial de algumas propostas do Marco, né? Esse seria o caso, essa discussão, seria esse caso? Olha, eu acho que a interpretação do Marco, que veja, o que se menciona muito é a questão de legalidade, né? A questão de legalidade é porque você, de fato, você não pode ter uma portaria ou uma instrução normativa que regule alguma coisa que não está estabelecida em lei. Então vem lá a medida da Anatel e fala, bom, agora você vai poder cobrar por pacote de volume de consumo. Se você for interpretar o Marco Civil, a interpretação é exatamente a contrária, né? Quando ele fala de finalidade social, quando ele fala de exercício dos direitos individuais via rede, a interpretação seria ao contrário, seria de dizer, não pode limitar. Agora, eu acho que de fato esse é um debate importante, a própria abertura de mercado para outros players, a questão do aumento da conectividade no Brasil, mais cabos de fibra ótica, mais volume de tráfego de dados é fundamental. Então, acho que para além de decreto, você de fato deveria, e esse assunto ele é dinâmico, né? Ele vai alterando a cada dia, você deveria ter um debate legislativo mesmo em torno do tema, em que pese o nosso cenário conturbado para debates legislativos, mas eu acho que é um assunto fundamental, né? Afeta 100% dos consumidores no Brasil, né? Nós temos metade da população brasileira conectada na rede. Então, a gente pode dizer também que se esse decreto, né, essa nova orientação, né, da cobrança, né, do tráfego de internet na banda fixa entrar realmente em vigor, a gente vai ter uma gama de brasileiros excluídos até do mundo digital, né, Fábio? Porque o acesso ele vai ser muito irregular e vai acabar não sendo democrático também para todo o país, né? Exatamente. A exclusão do mundo digital ela é exclusão do ponto de vista da inserção desse cidadão na economia, porque é pela internet que
que ele faz o seu trabalho, que ele envia o seu produto, a sua prestação de serviço, que ele vende o seu produto pela rede. É a questão todas as manifestações e todas as manifestações da população que a gente teve aí tão fartamente pela rede em torno desse debate político recente brasileiro, contra e a favor, mas assim muito forte, exercido pela internet, né? As pessoas se manifestando na rede. Então, ele digamos assim, poderia dizer, um instrumento de democracia, né? Ou seja, a internet é muito importante como geração econômica e como desenvolvimento social do Brasil, efetivamente. Então, nós não podemos perder a participação de cada cidadão brasileiro na rede por conta desse pacote, limitando tanto assim o consumo. Fábio, eu vou pedir para você continuar acompanhando com a gente, vou trazer a discussão de volta aqui para o estúdio. Tem uma outra questão também, falando ainda em marco civil, né, que eu acho que esse é o grande ponto, né, para a discussão dessa proposta das empresas, que diz o seguinte: o usuário não pode ter a sua internet suspensa a não ser por débito com a operadora. Artigo 7º do Marco Civil. Exatamente, você está indo totalmente contra esse artigo, né? Mas sim. É exatamente o que acontece quando o governo intervém no mercado. Se você olhar, repara o que aconteceu quando a Dilma fez um decreto para reduzir o preço da tarifa de energia elétrica. Passou 2 anos, o efeito foi o contrário. O preço voltou a subir, ficou muito mais caro do que era antes. Os táxis são regulamentados. Os táxis são, teoricamente, devem seguir determinadas exigências, devem seguir determinadas regras rígidas. E o que acontece? Um setor que é desregulamentado como o Uber oferece muito mais qualidade do que o próprio táxi. Mas aí como é que a gente vai controlar o setor que afeta tanto o cidadão e o consumidor, né? Como é que a gente vai ter, se o governo ou se uma agência reguladora, por exemplo, não interfere ou não observa esse setor, como é que a gente vai ter o direito do consumidor e do usuário garantidos? É que diariamente nós exercemos nossos direitos através da escolha. Quando nós não estamos satisfeitos com determinado produto, nós rapidamente migramos para outro. Como a gente não tem esse livre mercado, nós não temos muitas opções. Por exemplo, o Instituto Liberal de São Paulo lançou uma nota na nossa página no Facebook. A gente colocou algumas operadoras que estão oferecendo pacotes ilimitados, mas são tão poucas opções, às vezes o usuário nem encontra na sua cidade, que ele não tem essa opção de exercer esse poder que ele tem ao migrar para o outro serviço. O maior problema mesmo é essa falta de escolha. Como a gente tem uma escolha tão limitada, a gente fica refém das prestadoras de serviços, refém das operadoras que mandam no mercado. E aí a única forma que a gente tem de lidar com isso, para curto prazo, é nos unir, protestar e tentar entrar com ação contra eles, porque é assim que eles fazem. Eles entram com parceria com a Anatel e a gente entra tentando nos proteger deles. Só que esse tipo de solução não resolve. A única solução que eu, ao meu ver, para acabar com esse tipo de prática das operadoras é desregulamentando o setor. Se você tem uma ideia, vamos supor, a gente está tentando seguir o caminho de mais regulamentações. Por exemplo, a internet brasileira já era ruim. Aí o que eles fizeram? Criaram um marco civil tentando melhorá-la. O que aconteceu? De 2 anos para cá, ninguém viu melhoras. Aliás, só pelo contrário, houve pioras. Houve o bloqueio do WhatsApp, apesar que fere o próprio Marco Civil, que é a neutralidade de rede, só que o próprio artigo do Marco Civil, se não me engano, o artigo 11 do Marco Civil, ele obriga que caso algum aplicativo desrespeite as normas do Marco Civil, eles podem bloquear. O que aconteceu? O próprio Marco Civil entra em contradição. Ele dá o poder para o juiz fazer o bloqueio, mas ao mesmo tempo ele fere o princípio de neutralidade de rede. Mas é exatamente essa discussão que a gente estava tendo com o Fábio aqui, né? De que alguns pontos do marco precisam de regulamentação, né, Webert? Sim, claro. Para que eles fiquem mais claros também, né? Eu entendo que o ponto de vista do Camilo é bastante interessante, mas assim, eu divirjo em alguns momentos. Eu acho que talvez a desregulamentação não seja o caminho mais correto, e sim uma melhor fiscalização e aplicação de multa das empresas que violam o Código de Defesa do Consumidor, que violam a própria Constituição Federal, quando ela obriga que as concessionárias de serviço público prestem um serviço com qualidade, seja eficiente naquilo que fazem, o próprio Marco Civil, falando especificamente agora da internet. Então, eu acredito que o caminho não seria a desregulamentação, mas sim a aplicação da norma da forma que ela foi instituída.
Quer dizer, não é o consumidor se adaptar, né? As empresas também têm que se adaptar. Sim. Uma das grandes questões para o consumidor, e voltando a isso, e o Dr. Fábio falou muito bem, que se cessar, por exemplo, a quantidade de dados, né, e o consumidor não ter mais acesso à internet, ele vai perder a voz. E uma das grandes lutas que toda a sociedade teve e tem se intensificado nesse momento é poder falar para a sociedade, falar a todos o que elas querem. Tanto é que... É o princípio da democracia. Sim, né? claro. E a Proteste, ela lançou também, junto dos órgãos de defesa do consumidor, uma petição pública, uma petição online, para que os consumidores demonstrassem a sua insatisfação com esse tipo de corte do serviço. E que viola, inclusive, o Marco Civil da internet. E o número de adesões foi gigantesco. Depois que houve essa suspensão temporária, o número deu uma diminuída. Entretanto, o consumidor tem que ficar atento que essa suspensão temporária é paliativa. Ela não vai resolver ainda o problema de corte de internet. Pode ser que ele venha a ter no futuro. Webert, a gente está caminhando aí para o fim do primeiro bloco, então eu quero chamar o Fábio de novo. Fábio, rapidamente, essa polêmica toda começou quando uma das grandes empresas, né, anunciou em fevereiro essa nova cobrança. Então, rapidamente, as suas últimas considerações e também eu queria a sua opinião ao que o consumidor deve ficar atento na hora, então, de contratar um plano, né? E ao que ele deve ficar atento na sua franquia de internet fixa? Olha, a primeira coisa é essa questão do final aí do debate, que vinha falando justamente de regulamentação, né? E assim, o livre exercício de mercado leva exatamente, quer dizer, olhando sob esse ponto de vista, o pacote estaria adequado, né? Porque falando, bom, olha, cada um oferece o seu serviço como queira, e eu tenho, por exemplo, digamos, 20 GB no meu pacote, o outro vai ter que oferecer um pacote com limitação um pouco maior para eu optar por um ou por outro, e aí a gente vai para o mercado. O que a gente está falando são, de fato, que a legislação estabeleceu princípios da internet como um meio importante para acesso da população aos instrumentos de democracia, aos instrumentos econômicos. Então, de fato, a importância do poder público legislar e regular, na verdade, para que a gente tenha, para que a gente não coloque essa limitação para o consumidor, porque eu acho que isso desacelera a economia. Do ponto de vista do consumidor, acho que é ficar atento em relação a esses contratos que ele estabelece e provavelmente, quer dizer, o que as operadoras, se realmente vingar o pacote fixo, acho que ele tem que exercer a cidadania e protestar contra o pacote, mas tentar procurar aquele que oferte o pacote com maior volume de consumo que ele possa realizar mensalmente, né? Porque, de fato, essa questão eu acho que deveriam lutar os consumidores contra, para que a gente consiga garantir a internet como um instrumento, enfim, democrático, e onde as pessoas possam se manifestar e onde ela possa levar o Brasil a um desenvolvimento daqui para fora. Fábio, muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês no estúdio. Um abraço. A gente conversou com Fábio Seisnick, que é da Comissão de Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB aqui do Rio. A gente faz um intervalo rápido e já estamos de volta com o Sala Debate. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo a possibilidade das operadoras de telecomunicações limitarem o uso de dados na internet fixa. No estúdio com a gente, o Webert Costa, advogado da Proteste, e Camilo Caetano, diretor do Instituto Liberal de São Paulo. Bom, vamos começar esse bloco falando aí da mobilização que esse assunto tomou nas redes sociais, né? Inclusive também nos perfis do Canal Futura no Twitter
E no Facebook, a gente tem um produto chamado Minuto Futura que tratou desse tema. A gente também fez um GIF chamando vocês a participarem com a gente. Então, eu vou ler algumas observações e algumas perguntas e pontos que foram colocados. Por exemplo, no Facebook, a Patrícia Noia da Silva, Patrícia, obrigada pelo seu comentário, diz o seguinte: no país onde muitos nem sequer têm acesso à internet devido ao custo não ser condizente com a realidade financeira de todos, essa medida tende a promover a inacessibilidade. Para ela, o real motivo da medida é limitar o acesso e aumentar o custo para o consumidor. Já o Ivan Leão coloca que isso tudo é censura, que limite de internet é limitar acesso ao conhecimento. A gente falou um pouco disso, né, no primeiro bloco, sim, né, de limitar também o direito da participação popular na web, né, na rede de computadores na web. Sim, um dos objetivos das empresas, como disse a Patrícia, é a obtenção de lucro. Elas querem obter lucro vendendo mais pacote de dados para quando o consumidor estourar, né, o limite que em tese teria contratado. É um dos motivos. Eu também concordo com o segundo comentário, o do Ivan, que está restringindo o consumidor, o brasileiro em geral, porque consumidores todos nós somos, de ter voz. Então ele está sendo censurado sim. Por que eles fizeram esse comentário? Porque eles tinham acesso à internet. No momento que não tem, que cessa, que corta esse tipo de acesso e está tirando a voz dos consumidores, a voz do cidadão, que lutou muito para ter. Então, é um desrespeito às leis e um grande retrocesso uma norma dessa ser aprovada. Se a gente for pensar, Camilo, no mundo corporativo, né, as nossas empresas, né, tendo que limitar o acesso. Eu, por exemplo, trabalho o tempo todo acessando a internet, vocês também, né, o próprio Proteste, que tem aí a internet dos seus principais canais de comunicação. O mundo corporativo também vai ser abalado, né, por essa resolução. Olha, na verdade, prejudica todo mundo, inclusive as próprias operadoras, porque elas podem perder, as pessoas podem se manifestar e acabar cancelando alguns planos. Mas eu vejo por um outro lado. O Brasil tem 98 milhões de pessoas que ainda não acessam a internet. E desses que acessam a internet, que vão ser limitados agora, apenas 50% da população, dos usuários de internet, tem internet fixa. A maioria das pessoas tem internet mobile, internet móvel. Só que é o seguinte, como é que a gente vai obrigar as empresas a oferecer melhores serviços, melhores preços mais acessíveis para todo mundo? O próprio Marco Civil diz que acesso à internet é um direito. Tem 98 milhões de pessoas sem internet. Então a gente tem que pensar como é que a gente vai ampliar para todo mundo. O recurso de internet, a banda, é escasso. Não é possível você escrever com papel e caneta você resolver todos os problemas. Você resolveria o problema da miséria, da moradia. Com papel e caneta não se resolve. Se resolve com investimentos. Precisa de mais infraestrutura no país. Mas como é que umas operadoras... As operadoras deveriam lutar para a gente ter mais infraestrutura, né? E não limitar o acesso do consumidor. Exatamente. Mas como é que as operadoras vão investir se o Estado, por exemplo, para criar uma antena de celular no país demora 5 anos, enquanto no Portugal demora um mês. São 250 leis que deixam o setor totalmente burocrático para poder criar uma antena. Então, quer dizer que qualquer melhoria que nós vamos ter hoje, só daqui 5 anos vão ter resultado, porque o Estado não deixa, criando uma burocracia que impede esse tipo de investimento. O outro ponto é que o Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina. Nós somos um dos países que mais taxa produtos importados. Toda a rede de infraestrutura que as operadoras precisam fazer, precisam importar. Como é que você importa todo esse tipo de maquinário, esse tipo de tecnologia, e ao mesmo tempo tem que pagar um preço absurdo para o governo, para a Receita? E isso, obviamente, impacta no usuário final. O usuário vai pagar por esse preço. Não é à toa que o Brasil tem uma das internet mais caras do mundo. Se você olhar o ranking da Doing Business, que são 189 países, o Brasil está na posição 116. E só para pagar imposto, o Brasil está na posição 178. Então, existe um problema muito grave no Brasil de burocracia e de impostos. Eu acho que a gente deveria atacar esse tipo de problema, que esses são os principais criadores da escassez, são os principais inibidores do investimento.
Webert, você concorda com esse ponto do Camilo? Não só da questão tributária, mas também de infraestrutura? Para mim, eu acho que eu separaria em duas grandes vertentes que o Camilo falou. No primeiro momento, eu concordo muito com ele, quando ele diz que a carga tributária que acaba recaindo sobre o consumidor aumenta o valor final do serviço. Entretanto, eu entendo que também a ambição de lucros das empresas faz com que esse preço fique ainda maior. Quanto à questão da infraestrutura, a gente não chegou no ideal, é certo, não se discute, mas o Brasil ele tem crescido em larga escala a respeito sobre a prestação desse serviço, sobre a quantidade de consumidores que acessam a internet. Tem crescido muito. Ainda não se chegou ao ideal, a Proteste entende também, né, que o investimento nessa infraestrutura tem que ser feito, só que a gente tem que prezar também pela qualidade. Hoje, a qualidade do serviço prestado, ela está aquém do que é estabelecido. No momento que uma agência reguladora como a Anatel permite que uma empresa preste uns 20% de um contrato, ela está indo contra a própria legislação. E não é a lei que burocratiza essa questão. Existe a burocracia no Brasil, isso também não se discute, mas não é a lei que faz isso. É a má aplicação da lei que está criando todos esses entraves. Então, eu concordo em parte, sim, com o Camilo está falando, só que eu vejo que a problemática ela segue por outro rumo. A gente tem aqui, eu estou com a página do Twitter aberta, se a gente puder mostrar para quem está em casa, porque se você der uma busca rápida com a hashtag internet limitada ou diga não à internet limitada, você vai ver uma gama de tweets, está aí para quem está em casa. Dá uma busca rápida para você ter acesso aí à posição, né, dos usuários da rede, ter acesso também às notícias que tratam desse assunto, para você entender mais sobre essa polêmica, né, que está rolando aí nas redes sociais e que vai interferir aí a vida de você, usuário, que está nos assistindo. E aí no Twitter, o Apolo Ramos, que segue o perfil @canalfutura, diz o seguinte: se o problema é a infraestrutura deles, por que eu tenho que pagar? Aí é aquela questão, né? Não, o Código do Consumidor ele resolve isso. Ele diz que o fornecedor, porque a tarifa ela é dividida em várias partes. Tem a parte de lucro, mas tem a parte de investimento em infraestrutura também. E a parte de impostos, ou seja, é bem complexa a criação de uma tarifa. Como a conta de luz, né? Exatamente. Que tem a transmissão, a produção de energia, são vários itens. Exatamente, funciona dessa forma também. E o consumidor, ele não pode, em hipótese alguma, ser o responsável final por esse custo que deve ser da operadora. A operadora ela não pode repassar ao consumidor esse custo. Esse custo é dela. Já é previsto na tarifa a existência desse custo. Só que acaba que o investimento tem sido cada vez, assim, não menor, mas insuficiente para o consumidor final. A gente tem aqui também no Twitter o Vanderlei Soares, diz que isso é mais uma forma de pagar pelos desvios de milhões. As pessoas aí já também entram na questão da crise política. A Ivanete diz que é sempre assim, ganham quanto querem e querem ainda mais. E aí a corda arrebenta e arrebenta do lado mais fraco. A Ivanete coloca uma questão que vai muito ao encontro da justificativa das empresas, né, Camilo? De que é uma nova forma de consumir na internet, né? A gente até assistiu recentemente matérias com o Sindicato das Empresas de Telecom falando exatamente isso, que agora está se consumindo muito vídeo, muitos games, tudo ao mesmo tempo numa mesma casa, cada um acessa a internet de diferentes formas e que é por isso que eles precisam fazer essa nova forma de cobrança. Então, as operadoras têm a opção de aumentar esse tipo de investimento. O problema é existente, é escasso. Assim, pode até ser que as operadoras estão unindo para lucrar mais. Porém, elas não conseguem, elas já têm uma taxa de investimento, se não me engano, a Vivo, se ela lucra 5 bilhões, elas investem de 1 a 2 bilhões por ano. Ela tem uma taxa de investimento que é normal, assim como qualquer outra empresa. O problema é o seguinte: esse retorno que as pessoas esperam não chega, que é uma internet cada vez mais rápida e cada vez mais não seja limitada. O problema é porque quando você compara com outro país onde há menos regras, vamos citar um exemplo na América Latina.
existe dois extremos. Vamos pegar Cuba, onde todo o Estado incorpora todo o setor de telecomunicação. Cuba, apenas 30% da população tem acesso à internet. E o acesso da internet é extremamente caro. É tão caro que as pessoas têm que deixar de comer para pagar a internet. Por quê? Porque o Estado controla tudo. Aí se você olhar um país que é exatamente no Caribe, chama Porto Rico. Porto Rico faz parte da instituição americana. As instituições americanas incorporaram Porto Rico. Porto Rico tem a maior taxa de usuários de internet da América Latina, com 87% dos seus usuários. Por quê? Porque ela segue as regras americanas, onde preza pelo livre mercado. As companhias americanas estão livres para investir naquele local. No Brasil, não. Se uma Vodafone, uma britânica Vodafone, tentar investir no Brasil, ela não vai conseguir. Se a AT&T ou a T-Mobile tentar entrar no Brasil, eles não vão conseguir. Então, a gente tem a Anatel, ela prejudica os concorrentes externos de entrar no país. E isso ocorre a diminuição dos investimentos e quem sai prejudicado com isso são os próprios consumidores. Uma das ferramentas, né, que as operadoras, o Herbert, colocaram é a criação de métodos e de ferramentas, eu vou repetir a palavra, para os consumidores acompanharem o quanto de consumo de dados eles estão usando em casa. Mais ou menos como a gente recebe aí no SMS no celular, você já atingiu tantos % da sua franquia. Isso resolve o problema caso essa resolução entre em vigor? Não. Simples. Não resolve o problema. Não resolve o problema. Primeiro que o consumidor hoje... E é possível, né? Se é possível. Qual vai ser a ferramenta, na verdade? Quem vai fazer essa ferramenta? Essa, qual né? vai ser a comparação dessa ferramenta? Porque hoje, alguns telefones celulares, eles têm um aplicativo, um sistema interno que ele diz quanto de internet a pessoa utilizou. E você pode botar até um limitador para fazer apitar quando chegar a um certo limite. Eu já fiz esse teste, é totalmente diferente da internet que a minha operadora me diz. Quando eu estou num número X, a operadora me diz que eu estou em outro. Eu não sei qual está falando a verdade. O consumidor, ele não consegue saber quanto ele usou. Ele está em total vulnerabilidade. Esse aplicativo não vai resolver esse tipo de problema, porque é um aplicativo unilateral, não dá para se ter ao certo quanto foi utilizado. E no momento que o aplicativo disser uma coisa e a operadora disser outra, qual está falando a verdade? Não sei. Então, isso não vai resolver o problema. Esse tipo seria um outro paliativo bem menor do que essa da supressão da norma, da suspensão da norma, mas também não resolve esse tipo de problema. Vou aproveitar que a gente está falando de internet e vamos aqui mostrar o site dos nossos convidados. Eu vou primeiro para o da OAB-RJ, que é do Fábio Cisnic, que participou com a gente no primeiro bloco, tá aí oabrj.org.br. O site da Proteste, proteste.org.br, que está aqui representada pelo Herbert. O Herbert, rapidamente vocês lançaram uma petição online que é contra o limite de dados da internet nos serviços de banda larga fixa. Tem mais de 150 mil assinaturas. Qual é o objetivo dessa petição? Que caminho vocês querem traçar aí com esse? Nós temos já desde do ano passado uma ação judicial contra algumas operadoras de telefonia sobre a questão da internet fixa e móvel. Nessa questão da internet fixa, era apenas um levantamento, porque as operadoras falaram que poderiam a qualquer momento fazer esse tipo de cobrança. Então, nós já pedimos que o judiciário se manifeste a respeito disso. Então, a importância dessa petição online que nós temos é mostrar ao Poder Judiciário a insatisfação dos consumidores. Nós criamos e foi rapidamente, assim, chegou a um número bem elevado de assinaturas como eu disse antes, deu uma reduzida porque o governo ele suspendeu, né, a Anatel suspendeu essa norma, mas o ideal é que se manifeste ainda, porque nós vamos juntar essa petição, mostrar ao Poder Judiciário. Não é uma forma de pressionar o Judiciário, não é isso. O juiz não se sente pressionado por isso. É para mostrar a realidade para o juiz. O juiz é um consumidor, obviamente, ele sabe do que está acontecendo, mas a gente vai mostrar a insatisfação de toda a sociedade. Então, essa é a importância dessa assinatura. E eu vou mostrar agora o site do ILISP, do Instituto Liberal de São Paulo, representado aqui pelo Camilo.
Camilo, enquanto a gente mostra aqui o site ilisp.org, fala um pouco do trabalho no Instituto e as suas considerações finais sobre essa proposta, então, dessa normativa, dessa resolução da Anatel e que pode aí, possivelmente trazer uma nova forma de cobrança da internet fixa. A gente do ilisp, nós não focamos só em relação ao limite da internet, essas coisas. A gente tenta mostrar para o público como o Estado atrapalha e acaba gerando preços mais altos e qualidades mais baixas. Só no Facebook a gente tentou fazer um comparativo com o WhatsApp e a Anatel. A gente mostrou que um aplicativo, que é pela iniciativa privada, buscando lucro, conseguiu reduzir drasticamente os preços das ligações no Brasil, porque as pessoas começavam a utilizar aquilo de graça. A gente fez uma comparação que, quando há livre mercado, apesar das empresas buscarem lucro, elas conseguem criar um ambiente onde os consumidores ficam satisfeitos com os preços, com a qualidade do serviço e o prestador de serviço, as empresas, são satisfeitas com o lucro que os consumidores dão. A gente tenta mostrar esse lado, um lado que não é muito comum no Brasil, onde as pessoas tratam os empresários como os criminosos e tudo mais. A gente tenta mostrar que, na verdade, não é muito bem assim, onde há livre mercado, onde há opção, onde há livre iniciativa, os consumidores acabam sendo beneficiados, assim como os empresários. Mas o mercado por si só resolveria essa questão? Olha, se você olhar em países onde há mais liberdade, como já mencionei, há uma internet mais rápida. A própria Romênia, ela abriu o mercado de internet e hoje ela tem a sexta a internet mais rápida do mundo. A Romênia é um país que foi meio que controlado pelo comunismo e tudo mais, e olha como que ele chegou, mesmo sendo um pouco mais pobre que o Brasil, eles conseguem ter uma internet muito mais rápida. E como é que eles alcançaram isso? Não foram com mais regulamentações, mais leis, mais exigências e tudo mais. Foi exatamente o efeito contrário. Foram desregulamentando o setor para que permitisse investimento. A gente tem que perceber que o problema é existente. O existente, o que ele é? A falta de infraestrutura. A gente tem que focar no que está inibindo a infraestrutura, os investimentos, que é as entraves criadas pelo governo. A gente tem que focar nisso. E não procurar trazer mais burocracia, mais leis e tudo mais. Quanto mais, eu gosto de citar uma frase do Tácito, que é um político do Império Romano. Ele dizia o seguinte: o mais corrupto dos estados é aqueles que têm mais leis. Porque quanto mais leis você cria, mais é a tendência de atrapalhar o empresário, e ele vai buscar pagar propina para que ele não siga as leis. Quanto mais leis você tem, mais limite tem sua liberdade. Então, eles vão tentar, para conseguir essa liberdade, eles vão tentar comprar os próprios burocratas para poder desrespeitar essas leis e exercer a livre iniciativa. Webert, quem deveria, então, regular essa atividade no Brasil? Hoje, eu entendo que seria o comitê gestor de internet e não a Anatel. Mas, só pegando um gancho do que o Camilo falou, eu acredito que esse caminho de desregulamentação, o mercado se autorregulamentando é muito interessante, é bom para o consumidor, mas tem que ter o Estado ainda nesse momento. Porque quais seriam os riscos se o mercado se autorregular? Embora o Camilo vá discordar um pouco, mas a própria criação de cartel, elevando os preços de forma muito alta e o consumidor tendo um serviço ruim, com qualidade péssima, com preços elevados. Eu acho que seria um dos prejudiciais que o consumidor teria. E também não ter uma própria agência reguladora para fazer uma reclamação, uma imposição de penalidade. Por exemplo, uma das penalidades trazida pela lei é deixar de fornecer esse tipo de serviço ao consumidor, ou seja, a empresa ser totalmente extinta do mercado. Essa é uma penalidade que as empresas, esse risco, elas não querem correr, né? É que, na verdade, eu não conheço nenhum cartel que prejudique o consumidor que seja formado pelo livre mercado. Na verdade, os maiores cartéis são formados pelo Estado. O maior cartel existente chama OPEP, que é o cartel de produtores, de estados produtores de petróleo, onde eles sobem os preços e prejudicam os consumidores. E aí qual seria, então, porque a base, né, de uma agência reguladora é olhar, vamos dizer assim, o principal é olhar para o consumidor, eu acho, né? que regular o mercado com olhos para o consumidor. Eu vejo, Nesse assim, caso, a gente não teria uma instituição que pudesse regular focando em nós, usuários. Eu acho que a única regulamentação que deveria ter é de
de fazer com que as operadoras cumpram com o contrato. O Brasil, vamos fazer só um paralelo. A Coreia do Sul tem a internet em média, velocidade é 20 megabytes. Os Estados Unidos tem uma velocidade média de 12 megabytes. O Brasil tem uma velocidade média de 3,5 megabytes. Se você olhar a maioria dos contratos que as operadoras oferecem, ela oferece 10 mega, 15 mega, 8 mega, 5 mega. Você vê que isso não condiz com o que elas oferecem. E elas só não oferecem isso porque elas não têm infraestrutura para isso. Então elas não estão sendo verdadeiras com o que elas estão dizendo no contrato. Mas o problema é a fiscalização e a imposição de multas e não a existência da legislação. São dois, eu te entendo, mas são duas coisas, para mim, no meu pensamento, um pouco diferentes. A existência da legislação é uma coisa e a fiscalização é outra. Tanto é que, nessa mesma ação que a Proteste entrou, ela pediu a qualidade do serviço, porque as próprias operadoras informam a Anatel que a qualidade do serviço é abaixo do estabelecido pela própria Anatel. Então, a gente pede a execução de multa a ela. Porque a gente já tem reclamações, né? Eu comprei uma internet com a velocidade X e muitas vezes não é essa velocidade que a gente recebe, exatamente por conta desses 20%. Exatamente. Que a Anatel preconiza, né? Para mim, o ruim não é a existência da norma, é a má aplicação da norma. A norma, ela traz benefícios para o consumidor. Ótimo seria se não precisasse ter essa exigência, mas a própria norma, ela caminha com a sociedade. Desde que a sociedade passou a existir leis e essa lei veio se aprimorando ao longo do tempo. Se a gente voltar até a antiga Mesopotâmia, o direito, ele era discutido, existiam diversas normas ali e é uma dos primórdios do direito do consumidor. Olha, a gente está caminhando aí para o fim do programa, então eu queria uma opinião de vocês, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Qual é a expectativa de vocês em relação a essa resolução? O Herbert mesmo já colocou que isso pode levar 90 dias, um mês, ou amanhã mesmo a gente já pode ter mudanças, né? Qual é a expectativa de vocês em relação a essa resolução de controlar aí a internet fixa? Na verdade, eu faço um pedido, né, ao consumidor que ele não se sinta iludido com essa suspensão temporária, porque pode mudar. Então, o consumidor ele pode ser prejudicado. Assinem as petições online, faça reclamação, não aceite, não deixe que as operadoras tragam esse retrocesso e que isso prejudique o consumidor. É mais esse pedido para o consumidor final mesmo. Camila, por favor, suas considerações. Olha, o Instituto Liberal liberou uma lista de operadoras que oferecem planos ilimitados. Eu acho assim, a única ferramenta que a gente tem em mãos é o nosso poder de exercer no mercado, de escolha. A gente escolhe uma operadora que ofereça, que atenda aos nossos desejos. Se a gente exercer esse tipo, mexendo no próprio bolso das operadoras, isso pode ser uma medida bastante eficaz. É uma pena que existem poucas opções no atual momento, mas assim, a gente pode melhorar aí no futuro, talvez se houvesse menos regulamentações, tentando continuar a nossa briga, mirando na Anatel, porque o maior problema que a gente tem hoje em dia é a regulamentação do Estado em cima do setor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês no Sala Debate. Foi uma ótima discussão, a gente poderia continuar aqui tratando desse assunto. Muito obrigada, viu? A gente vai continuar acompanhando esse tema aí nas redes sociais do Canal Futura. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, antes de encerrar o debate de hoje, eu quero dar um recado para você, porque já está no ar a nova temporada do programa Entrevista aqui do Canal Futura. Comandado pela antropóloga Lilian Schwartz, cada episódio de entrevista coloca em pauta questões que fazem parte da memória brasileira e que construíram a sociedade de hoje. Dá uma olhada. Uma forma de entender o presente é olhar para o passado. A nova temporada do Entrevista fala de como o Brasil pode ser entendido a partir de muitos ângulos e tantas perspectivas. Entrevista, de segunda a sexta, 20h30 da noite. E assim a gente encerra o Sala Debate de hoje. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta na próxima terça-feira, às 9 da noite. Até lá!